Então, boa tarde, aqui é o professor Luciano Firmino, fazendo mais uma transmissão pelo canal Refúgio Teológico, e estamos iniciando, neste exato momento, o nosso curso Combatendo o Marxismo Cultural. Eu espero que, acima de tudo, você esteja bem e me preocupar também com a questão técnica do áudio estar chegando até você, tá? Quem for entrando, aí vai dizendo se o áudio está bom, tá certo? Para vocês me entenderem bem nessa transmissão. De todo jeito, eu vou, após essa live, deixar este vídeo salvo no nosso canal Refúgio Teológico. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, tá? Deixe o seu comentário, pois é muito importante. Deixa eu verificar aqui se o áudio está legal para a gente poder continuar, tá bom? É só para não perder o ponto. Deixa eu ver aqui. Nosso canal, se inscreva. Pelo visto o áudio está bom. Então, hoje nós vamos entrar cada vez mais nas teses do marxismo clássico e do marxismo atual, marxismo reformado, de uma forma mais romantizada, né? Que é o marxismo cultural. São diferentes, mas provém de uma mesma técnica de lavagem cerebral e que influenciou muito a diversos grupos, diversos setores da sociedade. E não é fácil combater no sentido intelectual, tá? Essa ideologia. Ideologia não é ciência, tá? Muito menos filosofia. A filosofia nem a ciência se propõe em criar ideologias, se propõe em criar, no mínimo, teses, no mínimo, hipóteses, né? Algo que pode ser verificado. E é desse modo que o comunismo clássico, original, tá? Muito menos o de hoje, que é romantizado, consegue, de uma forma plena, estabelecer a sociedade comunista. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. A sociedade comunista. Uma sociedade comunista, tá bom? Então, eu acredito que esta é a aula de número 26. Então, nós temos vários vídeos falando diversas coisas. E este é sempre a complementação do raciocínio principal da tese do nosso curso, tá bom? Então, eu vou abrir aqui somente um texto que eu fiz e vou fazer algumas citações de um livro, tá? Que eu vou recomendar a vocês. Isso aqui, ó. Marxismo na contramão do bom senso, tá? É um livro antimarxista, mas que expõe, explora e desenvolve os argumentos de Marx, tá certo? Para depois formular a sua contra-argumentação. Então, não é interessante você argumentar algo contra alguma coisa sem ao menos conhecer. Então, você conhece aqui as teses de Marx, as principais teses de Marx, tá? Depois ele vai apresentar as falhas. É justamente isso que nós vamos ver, tá? Depois que eu fizer uma pequena introdução, vamos ver aqui dentro desse livro as falhas do argumento marxista, tá certo? O livro, o autor, pelo menos aqui, nos traz cerca de 10 falhas que o marxismo tem na sua estrutura ideológica, na sua mentalidade. Então, por fim, a conclusão é que nós identificamos o pleno fracasso da ideologia marxista. Então, será bastante interessante. E, por fim, vamos concluir também que o marxismo é a verdadeira ditadura. Você já ouviu aquelas pessoas dizerem que os militares no ano 64 aqui no Brasil fizeram a ditadura, pegaram a imprensa, fizeram a anarquia, foram os ditadores, né? Só que hoje nós vamos ver, tá, uma versão que foi escondida pelos próprios seguidores do marxismo ou pelo próprio marxismo. Vamos concluir nesse vídeo que o marxismo ou o comunismo é a verdadeira ditadura. Se eu pudesse, vamos dizer assim, ser
totalmente neutro, diria que também o 64 foi uma ditadura. Tudo bem, ok. Porém, a verdadeira ditadura é o comunismo. Porém, isso nunca aconteceu em 64, porque eles foram, de certa forma... Então, o que acontece? Em 64, houve a implementação da ditadura do proletariado, que não veio dos militares, sim das próprias revoluções socialistas, tá bom? Eu vou tentar correr aqui para não perder muito tempo e não ficar muito cansativo. Então, vamos começar fazendo essa introdução, falando sobre Marx e o seu capitalista Friedrich Engels, tá? Se o vídeo não conseguir concluir ou não terminar, iremos fazer em seguida, vamos dar um intervalo e vamos dar continuidade, tá bom? Então, Karl Marx e Friedrich Engels são os principais expositores do comunismo, tá? Marx foi um filósofo, economista, historiador. Alguns dizem que ele foi um sociólogo, porém eu não vejo que ele foi um sociólogo. E também um jornalista. Ele nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Treves, na Alemanha. Morreu em 14 de março de 1883. E seus principais livros são o Manifesto do Partido Comunista, que isso aqui, ó, eu tenho em mãos, tá bom? Os outros livros, tá, eu não tenho. Quem for comunista e estiver me assistindo e quiser me enviar para eu dar uma estudada, pode ficar à vontade, tá bom? Eu não jogo fora, ao contrário, eu utilizo, como estou utilizando aqui, o Manifesto do Partido Comunista, entendeu? Para demonstrar as insanidades dessa ideologia, tá? E outros livros foram, por exemplo, A Miséria da Filosofia, A Ideologia Alemã, tá? Diferença da Filosofia da Natureza e Demócrito e Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, tá? Deixa eu ver aqui, pronto, tá caminhando, né? Qualquer coisa vocês dizem aí. Deixa eu ver aqui. Vocês vão comentando, depois eu vou verificar aqui no chat se tem algum comentário, tá bom? Então, depois nós temos Friedrich Engels. Ele foi um capitalista, tá? Um rico capitalista. Então, nem Marx nem Friedrich foram proletários, ou seja, trabalhadores. Veja que interessante. Eles nunca foram trabalhadores. Eles foram empresários, né? Eles foram pessoas ricas, né? De certa forma, foram capitalistas no pé da letra. Principalmente Friedrich Engels, mas Marx ele utilizava os benefícios do capitalismo para propagar a sua ideologia. Veja que coisa interessante. Veja que o capitalismo ainda favoreceu o comunismo, né? No sentido de que o capitalismo não está interessado em criar uma doutrinação, diferentemente do comunismo. Do comunismo, ele quer substituir o capitalismo e criar uma doutrinação para dizer e ditar como e onde você deve viver e assim por diante. Então, Friedrich Engels foi um capitalista e teórico do revolucionário prussiano. Nasceu em 28 de novembro de 1820 em Barmen, na Alemanha. Morreu em 5 de agosto de 1895. Suas principais obras são A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro é fantástico, tá? Eu tive o prazer ainda de dar uma estudada nele em PDF. Eu não tenho ele em físico, tá? Que é muito difícil de encontrar, pelo menos onde eu moro, né, aqui em Recife. Temos também a Sagrada Família, o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito em conjunto com Marx, tá bom? E a Dialética da Natureza. Então, hoje vamos abordar muito mais o Manifesto do Partido Comunista, pois vai tratar especificamente sobre a crítica contra o sistema de produção capitalista. E faz duras críticas ao papel, principalmente sobre a religião, em especial o cristianismo, que não deixava o comunismo dominar a consciência coletiva ou a consciência da população. Então isso era uma das principais barreiras para um comunismo não dar certo. Veja que coisa interessante. E é por esse motivo que no Manifesto do Partido Comunista e em todas as teses de Marx e dos novos marxistas, a religião sempre é um empecilho para o crescimento e propagação do comunismo. E as táticas dos novos marxistas é corromper e distorcer a religião atualmente.
e ao mesmo tempo defendia uma visão ou a revolução socialista e comunista, onde o opressor deixaria o topo do poder e os oprimidos ficariam no lugar deles, ou dele, né? O assunto foi apresentado tendo como fundamento os próprios objetivos que o comunismo prega. Então, o comunismo, na obra, se você pegar qualquer tradução, Manifesto do Partido Comunista, você vai encontrar aqui dentro os objetivos, pelo menos alguns dos principais objetivos, tá? Que é a constituição do proletariado em classes. Por quê? Porque é somente o proletariado que permitirá a ascensão do comunismo, tá? Não existe uma outra classe, por exemplo, a classe dos negros, a classe das feministas, a classe dos homossexuais. Não, isso aí é uma nova releitura do Marx, que fizeram lá na escola com seus principais teóricos, Theodor Adorno, tá? E Max Horkheimer, tá? Na escola de Frankfurt. Eles é que imaginam isso, mas Marx não, são os trabalhadores, tá? Então também o objetivo é a derrubada da dominação da burguesia, a conquista do poder político pelo proletariado e também a abolição da propriedade privada. Então eles querem acabar com a propriedade privada para dar origem à propriedade comum ou social. Com o fim da propriedade privada, você está em casa e qualquer pessoa desconhecida ou conhecida, ao entrar em sua casa, pode tomar e se apropriar de todos os seus bens que você conquistou com longos anos de trabalho, enfim, né? Então alguém chega na sua casa e carrega sua TV. Isso não vai ser crime, né? E tudo mais, porque não existe propriedade privada. E também eles querem acabar com a família, em especial a família tradicional. O comunismo, porém, acaba com as verdades eternas. Então, o objetivo é acabar com o discurso religioso, com a religião, ou com a filosofia da religião. Segundo o marxismo clássico, o comunismo é um tipo de ideologia que ensina o fim das classes, tá? E busca aplicar sua propriedade comum dos meios de produção. Nesta visão, o capitalismo é visto como um capitalismo selvagem e produz desigualdade e torna o ser humano um mero objeto. O conceito básico para convencer o público é a luta de classe e a alienação. Deixa eu explicar uma coisa interessante aqui a vocês. Por quê? Veja que, aparentemente, a argumentação marxista busca encontrar deficiência, defeito, imperfeições em uma estrutura que está se formando, tá? Para daí apresentar um papel ideológico ou uma política social melhor para as comunidades, tá certo? Só que, todavia, isso é equivocado pelo simples fato que o capitalismo, ao se desenvolver e continua a se desenvolvendo, e não o processo de desenvolvimento do capitalismo e junto com o livre mercado é contínuo, não se estagna, não fica paralisado. Ele produz, obviamente, não o que Marx verificava na sua deficiência, porque qualquer coisa no mundo possui uma deficiência, mas essa deficiência Marx exalta, multiplica e assim consegue conquistar religiosos, ateus, céticos e por aí vai. Então, nessa deficiência que Marx achou que era o ponto culminante para provar a sua tese, é equivocado. Por quê? Sabemos que o capitalismo ele se desenvolve e se aperfeiçoa, tá? Porque é uma formação de pessoas, tá? Que se unem para fazer esse processo acontecer. Então, nesse processo, o capitalismo ele produz muita riqueza, muitos bens, tá? De consumo. Então, não temos desigualdade. Só temos desigualdade em sociedades, em populações que não aderem ao modelo capitalista. E é interessante que o capitalismo não força ninguém a entrar nesse sistema de modo de produção, diferentemente do que o comunismo é. O comunismo força você a entrar no modo operante que o comunismo tenta fazer.
tá bom? Veja que eu estou mostrando sempre o contraste, a diferença fundamental entre essas duas formas de existir, vamos dizer assim, tá certo? Em sociedade, né? Mas isso abrange a questão política, a questão da propriedade privada, o livre mercado, a religião e assim por diante, a própria educação, tá bom? Então, partindo dessas primeiras informações, podemos resumir o manifesto do Partido Comunista. Então, eu vou fazer aqui uma pequena abordagem, tá? Eu não vou concluir isso aqui, provavelmente, pelo fato de ser muito profunda a questão, mas isso é só para vocês pegarem um ponto, porque talvez pessoas que estejam me assistindo não tenham a sabedoria ou o conhecimento necessário para compreender tudo isso que eu estou dizendo a você. Então, eu aconselho a assistir essa live, depois aí é nosso canal, e assistir os vídeos iniciais e chegar até essa live, tá? Que é a aula de número 26, tá bom? Então, resumindo o livro, tá? Eu vou resumir aqui de uma forma muito genérica, muito básica, tá? Para depois eu vou sempre ampliar, tá? Porque talvez você não venha compreender, porque eu me preocupo muito que você venha compreender o que eu estou dizendo, tá bom? Então não adianta eu dizer aqui 1 milhão de coisas se você não vai entender uma. Então é necessário dizer 1 ou 2 coisas e você entender ou tudo ou metade do que eu disse. Isso vai ser para mim muito importante. Bem, então o livro em questão, tá, é a principal referência para se analisar a sociedade, a cultura e a produção capitalista. Deixa eu só... Marx e Engels decidem elucidar e orientar os socialistas, no caso aqui são os proletários, os trabalhadores que nós vimos no começo de seu tempo, para a revolução. Mas para isso precisavam de um manifesto que se seguido e obedecido. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que Marx, ele percebe que a classe trabalhadora não tinha condições na época de Marx, que estava tudo se iniciando, todo um processo de aperfeiçoamento, de adequação, de modificação da sociedade e tudo mais. Então Marx percebia mais uma falha no sistema capitalista. Só que essa falha, como eu digo a vocês, ela é superada pelo próprio capitalismo. O capitalismo supera a sua própria falha. Então é como um atleta, como uma pessoa que pratica esporte profissional. Ele começa em um estágio e nesse estágio, para o próximo estágio, ele tem sua deficiência, tem sua imperfeição, ele tem sua limitação. Então um exercício aplicado a uma pessoa que está iniciando agora não vai ser tão bem desenvolvido ou construído por essa pessoa. E se quando ele consegue atingir um ponto em que seu corpo, sua psicologia está tão bem fortalecida e tão bem motivada que ele consegue superar esse estágio de imperfeição. Do mesmo modo ocorre com o capitalismo, tá bom? Abre aspas, não estou defendendo o capitalismo, estou apresentando o capitalismo como ele é, tá? Fecha aspas. Estou demonstrando que o comunismo ele é totalmente equivocado e é fruto e é a própria ditadura. Então, Marx percebe que os trabalhadores não conseguiam, na época dele, estudar. Então ele decide desenvolver teses ou a doutrinação dele como o Manifesto do Partido Comunista. E a partir desse livrinho, tá, que ele consegue doutrinar, tá, os trabalhadores de sua época e fazendo eles de soldados para participar de sua milícia contra os empresários, contra as pessoas ricas e tudo mais. Então o marxismo em si, clássico, ele não se propõe, ele não deseja resolver os problemas e os conflitos entre as classes que ele chama, né? Tipo assim, Marx ele não vai trabalhar conciliação, não vai trabalhar a melhor forma do capitalismo ou do empresário trabalhar junto com o trabalhador. Ele não quer saber disso não, ele quer saber em destruir a sociedade. Porque mais adiante você vai verificar, se você tiver paciência, que Marx vai querer destruir a sua própria sociedade capitalista para estabelecer
a sua ideia comunista. Então, é por isso que ele escreve esses materiais. Deu para entender? Então, ele escreve não é por nada não é por um hobby, não é por um desejo de conquistar status social. Ele escreve para, vamos dizer assim, educar os trabalhadores para as ideias que ele tem, entendeu? Então, na página 43, tá? Deixa eu abrir aqui. 43, deixa eu ver aqui, tá? Página 43, certo? Diz assim: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Então, a ideologia de Marx, né, ele escreve isso aqui porque ele sabe que sua ideologia está sendo conhecida ao redor do mundo. Está sendo conhecida ao redor do mundo. Por isso que ele escreve essa expressão: o espectro ronda a Europa. Então, o livro, né, esse livro aqui, ele pode ser dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo vai se chamar de Burgueses e Proletários, tá? Deixa eu abrir aqui na fonte primária, né? Toda vez que nós consultamos um livro, e particularmente citamos algum trecho, chamamos de fonte primária. E toda vez que nós consultamos um livro secundário, um livro que cita esse aqui, é um livro secundário, tá? Aqui estou em mãos com a fonte primária, tá? O segundo capítulo, deixa eu ver aqui, seria a literatura social. Segundo capítulo, Proletários e Comunistas. Terceiro capítulo, Literatura Socialista e Comunista. Aí se divide aqui. E quarto capítulo, Posição de comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Certo? Bem, nesse primeiro capítulo, nós encontramos uma coisa interessante. Aqui vai ser apresentado a evidência de toda a tese de Marx, né? A partir da página 45, tá? Encontramos a seguinte expressão. Vou abrir para vocês. O primeiro capítulo é a principal tese que vai nortear toda a argumentação. Você quebrando essa tese aqui, o que vem em seguida cai, tá? Não se sustenta. O que sustenta todas as outras premissas, tá? Essa aqui é a primeira premissa. E o que sustenta essa premissa, a segunda, a terceira, a quarta premissa, sendo essa aqui destruída, refutada, todas as outras são facilmente escanteadas, aniquiladas. Entendeu? O que é essa primeira premissa, a primeira tese que fortalece o marxismo? É o seguinte, diz assim: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeio, barão e servo, mestres e companheiros. Numa palavra, opressores e oprimidos. Então, temos dois... toda vez que a gente entra em um texto, a gente precisa encontrar palavras-chave. E aqui temos duas: luta de classes e opressores e oprimidos, tá certo? Então, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta. E assim ele continua falando suas falácias, tá? Vou colocar aqui. Então essa é a primeira tese. Encontramos as palavras-chave, tá certo? Para agora, depois, a gente poder entrar aqui nas falhas destes argumentos, tá? Onde nós vamos verificar se dentro dessa argumentação as falhas são tão notáveis que só vê quem não quer. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat para a gente tentar responder, se caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom? Então vai compartilhando, vai nos ajudando. Não, por enquanto eu acho que não tem nenhuma mensagem, tá? Então, estamos hoje trabalhando o curso de Combatendo o Marxismo Cultural, tá certo? Então nós estamos vendo mais profundamente, fazendo uma análise mais criteriosa, mais crítica, uma análise mais profunda sobre
Manifesto do Partido Comunista e verificar hoje cerca de 10 falhas que o marxismo apresenta, né, em todo aquele que, por exemplo, se a pessoa está defendendo a luta de classes, eu sou marxista, estou defendendo a luta de classes, né, a substituição do capitalismo por ser selvagem, por permitir a desigualdade, né, por uma nova ordem social. Então eu sempre vou utilizar o que eu disse no começo desse vídeo, né, ou na minha argumentação, que é a primeira tese, ou a primeira premissa, que tem duas chaves importantes, que é a luta de classes, opressores e oprimidos. Então eles sempre vão ficar usando essas chaves para induzir as pessoas a acreditar na sua tese, tá? Então a gente já sabe disso, e a partir desse ponto podemos se comunicar, chegar e criar o antídoto, a vacina contra esse vírus que está infectando todo mundo, entendeu? É o pior vírus, certo? É o vírus ideológico. Vou abrir aqui, então, a indicação do livro é essa que nós estamos estudando, tá? Então nós estamos vendo a fonte primária e vendo outras informações importantes, tá? Aqui. Temos aqui a partir da página 67, tá? Página 67 do livro, na contramão do marxismo, na contramão do bom senso. Então aqui ele vai explicar aqui sobre a sociedade comunista. Então ele vai dizer o seguinte: os operários, quem são os operários? Os operários são os trabalhadores, tá? Então você anota aí: operários são trabalhadores ou proletariados, ganhariam o poder, tá? A sociedade comunista, ou em um universo ou em um mundo comunista, os meios de produção e troca seriam de propriedade social. Veja a mudança importante, tá? Veja a mudança. Então tá ocorrendo uma mudança, tá certo? E a exploração do homem pelo homem seria eliminada. O que ele está dizendo aqui? Que a propriedade privada não existiria, tá? Nada que é seu seria seu, tá? E a exploração do homem pelo homem seria eliminada. Então a ideia de você trabalhar e através disso ganhar seu sustento de uma forma benéfica, genuína e honesta. Nesse processo que você faz, a exploração do capitalista estaria sendo eliminada, e essa exploração é a exploração chamada de mais-valia, tá bom? Isso seria exterminado, tá certo? Bem, nessa etapa, eu estou fazendo aqui um resumo, tá bom? Também dessa obra. Nessa etapa, porque existem vários processos, tá certo? Então, nessa etapa, os operários que tomaram o poder deveriam organizar-se em uma ditadura do proletariado. Veja aí. Aqui eu vou dar uma pequena ressalva. Os esquerdistas, hoje, do século XXI, falam muito contra a ditadura, né? Ditadura, mas se esquece que eles próprios são frutos e os principais vamos dizer assim, desenvolvedores da ditadura. São eles os criadores da ditadura, entendeu? Abre aspas: ditadura para os exploradores e democracia para os explorados, fecha aspas. Então veja que existe aqui uma pegadinha. Eles usam a democracia para estabelecer essa ditadura. Então o que está acontecendo aqui? É o que eu sempre vou dizer a vocês: o mal, seja de qualquer nível ou de qualquer classificação que seja, ele sempre vai utilizar o bem, parte do bem, na verdade, vai usar parte do bem e meias verdades. Vai usar meias verdades. Então, por quê? Porque se ele for apresentando a sua própria natureza, você vai dizer: eu não quero isso não. Então, se ele for usando algo bom
e é algo verdadeiro, você vai querer conversar com essa pessoa. Não é assim? Dessa forma. Por isso que eu vou utilizar a democracia para criar um Estado socialista, uma mentalidade socialista, né? Onde bandidos são vítimas, bandidos são soltos, as pessoas não podem viver como querem viver, entendeu? Todos os partidos são de ordem esquerdistas, centro-esquerda, né? As pessoas podem utilizar nomenclatura de partidos comunistas a livre vontade, entendeu? Podem apoiar o aborto, a eutanásia. Então isso se chama socialismo. Sem isso não existe socialismo, entendeu? Então é através da democracia que eles conseguem a modificar a estrutura da sociedade ou o pensamento, tá bom? Com a finalidade precipua de reorganizar todo o sistema político, social e econômico. O aparato burguês é qualquer pessoa que não aceita o sistema comunista. Então, eu e você é um burguês, mesmo morando mais da ponte, mesmo morando na rua. Eu posso morar na rua e não acreditar no sistema socialista. Aí esse cara é um burguês, entendeu? Não faz sentido, né? Esquisito isso, né? Mas assim que eles pensam, né? Então o aparato burguês que dava sustentação ao capitalismo deveria ser destruído. Então eles só querem destruir. Se você for ver qualquer comentário, qualquer doutrinação, a ideia dele é destruir, é botar fogo, é acabar com tudo. Para eles o que importa é a destruição, tá? Mas esse é outro ponto que a gente pode refutar facilmente, tá bom? Então esta fase inicial em que a ditadura do proletariado, que foi tentado muitas vezes depois da história, tá? Aqui no Brasil foi na década de 64, ainda estaria ficando as bases para o futuro Estado comunista. Marx chamou de socialismo. Então, antes do comunismo existir, tá, propriamente dito, deve existir o socialismo, tá? Que o socialismo é algo totalmente relativista, também. Bem, aqui na página 69 diz assim: essa revolução, tá, somente poderia parar depois de serem aniquiladas não só a propriedade privada, mas também todas as superestruturas de dominação. Na live anterior da aula de 25 eu falei sobre infraestrutura e superestrutura, falei sobre as diferenças, tá? Então dá uma olhadinha nessa última live que você vai encontrar mais informações sobre o que é superestrutura e infraestrutura de inundação e de poder, né? Então, instituídas pela sociedade capitalista, como o direito, o Estado, a religião e a família. Então, o comunista, o socialista, pensa dessa forma, ele pensa desse jeito, que a família cristã, por exemplo, a família tradicional, por exemplo, o direito, o judiciário, o executivo, o legislativo, tá? A própria existência do Estado, tá? É uma criação capitalista. Só que o comunista mesmo quer o quê? Que a revolução venha destruir essas superestruturas de poder, que é o direito, tá? O Estado e a religião. Eles querem acabar com isso. E a própria família. Dentro do ambiente filosófico também, eles querem acabar também com a própria filosofia, tá? E também esse direito aqui é chamado de direito romano, né? Eles querem acabar com tudo, destruir tudo, e também a propriedade privada, tá? Isso é socialismo, isso é um passo para o comunismo. Deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta no chat, tá bom? Eu tô aqui com a minha tela por trás aqui do meu celular e eu tenho que me inclinar aqui para verificar. Temos aqui Cintia aqui agradecendo, dizendo que tá muito bom, né? Temos José Lima: o capitalismo não é um modelo econômico justo, pois onde não há uma consciência cristã de destruição não é cristã. A propriedade privada na Bíblia não é a mesma do capitalista, pois lá a propriedade é irregulada pela teonomia. Bem, José Lima, tá? Está descrevendo isso. Então, existe um equívoco muito grande. Provavelmente essa sua argumentação ela vem de um outro desdobramento que se chama
teologia da libertação. A teologia da libertação tenta unir o comunismo ou as teses socialistas com o cristianismo. Tá? Eu conheço muitas pessoas que acreditam no que você está dizendo. Bem, por sua vez, o capitalismo, tá? Se você pegar a história, tá? Os fatos como fatos, e tentar perceber, tá? Que para existir capitalismo existiu o feudalismo, né? Depois as sociedades escravocratas, né? Escravistas, né? E assim por diante. Depois, né? Houve essas revoluções, tudo mais. Então, geralmente essa argumentação sua ela tem nível que vai atingir o capitalismo selvagem, né? As desigualdades, eu acho que você até falou sobre isso, né? A desigualdade, né? E você falou sobre algo econômico justo, não é econômico justo, né? Então, só que não é bem isso que o capitalismo é. Você está reinterpretando o capitalismo. O capitalismo não é isso. A questão econômica, eu estou sem esse livro aqui em mãos, tá aqui atrás. Eu vou depois, na nova live, te apresentar uma questão muito mais econômica. Eu acho que eu até falei aqui que todas as sociedades que entram dentro do capitalismo, elas se tornam ricas. E toda sociedade que não querem o capitalismo, porque ninguém é forçado a entrar no capitalismo, veja que interessante. Porque no capitalismo, tá? Somente no capitalismo, a sua liberdade, inclusive essa sua liberdade de expressão, ela é garantida, mesmo sendo incorreta, a sua expressão e o seu entendimento, essa sua liberdade é garantida pelo capitalismo, diferentemente do que poderia ocorrer no comunismo. Porque se você fosse uma pessoa que não fosse comunista e você quisesse apresentar as falhas do comunismo, você não teria essa liberdade. Veja aí, será que você está entendendo o que é capitalismo ou está confundindo coisa com coisa? Então, a propriedade privada na Bíblia não é a mesma do capitalista ainda. Aí existe aí um erro de interpretação na sua argumentação. Por quê? Porque capitalismo vem surgir muito tempo depois que a Bíblia é formada, no século II. E quando eu pego o conceito capitalista, imponho na Bíblia e digo que não é a mesma coisa ou que é a mesma coisa, estou cometendo uma falácia ou um erro chamado de erro de anacronismo. Depois você pesquisa erros de anacronismo. Do mesmo modo, os comunistas ou socialistas esquerdistas, eles fazem algo similar ao que você acabou de fazer. Que em vez de falar sobre capitalista ou capitalismo, eles utilizam textos bíblicos de Atos capítulo 2 e demonstram que aquela sociedade era uma sociedade comunista. Então, novamente, erros de anacronismo que muitas pessoas cometem. No caso, na sua argumentação, cometeu erro de anacronismo. Deixa eu explicar a você. É pegar um conceito do século 21, por exemplo, e jogar para o século 1, século 2. Então, eu não posso fazer essa leitura. Eu tenho que pegar século 1, século 2, século 3, estudar a história, não é isso que eu estou falando a você? E depois chegar ao nosso ponto. E o comunismo que você fala aqui, né? Essa sociedade, esse socialismo, é totalmente diferente de Marx. Se você acompanhar o primeiro momento da nossa live, estamos basicamente falando do marxismo clássico, o original. Esse socialismo que eu falei a você, da teologia da libertação, é o marxismo Nutella, é o marxismo romanceado. Então, aí o erro fica muito erro, tá? Então nós estamos analisando basicamente o marxismo clássico, entendeu? Mas obrigado por a sua ideia, a sua exposição. Bem, você ainda comenta aqui embaixo: o comunismo tem suas distorções e o capitalismo também tem distorções aberrantes. Eu posso concordar com você nesse ponto. Haja vista que existe diferença
Tá? Existe diferença muito grande. Por exemplo, no capitalismo, vamos falar sobre morte. Morte, tá? Se você pegar o número de pessoas mortas por uma sociedade comunista, e se você pegar o número de pessoas mortas por algum tipo de violência, por guerras, né? Numa sociedade comunista e numa sociedade capitalista, o nível de morte, de assassinato, de vidas perdidas é extremamente alto, muito alto no comunismo do que no capitalismo. Sabe por quê? Porque, voltando ao ponto, a tese principal, porque no comunismo não se respeita a vida, não se respeita a liberdade e não se respeita que provavelmente não vou conseguir chegar a esse ponto. Não se respeita a ética. E é só no capitalismo que se tem liberdade, tá? Porque no capitalismo você pode contradizer o próprio capitalismo. E o capitalismo tá nem aí para o que você acha. Só que, diferentemente no comunismo, se você for contrariar o comunismo, você será uma vítima fatal. Isso vai ser tratado no decorrer. Aí eu peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos cerca de 26 vídeos sobre esse assunto. Então é muita coisa, tá? Então é muita coisa que a gente tem para conversar, para trocar ideia, para trocar experiência, inclusive informação. Porque o comunismo, diferente do capitalismo, eu não estou defendendo o capitalismo, entendeu? Já disse aqui e vou repetir de novo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Deixa eu mandar aqui uma mensagem aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que está procurando aqui a live. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui a ela. E minha internet tá... Deixa eu ver aqui. Porque então, existe muita diferença, entendeu? Muita diferença sobre isso. Mas eu não chamaria de distorção. Eu não usei distorção para o capitalismo. Eu chamei de imperfeições que podem ser vencidas e melhoradas, entendeu? Já no comunismo eu chamaria de distorções e de desinformações que ocorrem dentro da sua estrutura de poder, ou na estrutura de poder que eles querem. No clássico, no novo é uma outra história. Não venhamos confundir isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Não tá pegando. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais uma informação. Pronto. Obrigado, meu amigo, pelo seu comentário. É muito importante porque a gente se analisa também, entendeu? A gente precisa se analisar, entendeu? Obrigado aí, viu? Então, eu vou terminar essa live. Eu não sei quantos minutos está, porque eu vou botar aqui para carregar o meu aparelho. Tá em 43 minutos, né? Vamos chegar a 50. Então, a gente tá vendo nessa primeira leitura que a gente fez a leitura da oficial do Manifesto Comunista, tá? Estamos vendo agora uma leitura secundária, onde a obra analisa o Manifesto do Partido Comunista. Estamos explicando, tá? E analisando ambos os livros, né? Então nós vimos que o comunismo quer destruir, né? A palavra é destruir. Já no capitalismo não. O capitalismo não usa destruir. O capitalismo não quer destruir a religião. O capitalismo não quer destruir a família. Não quer destruir o Estado. Não quer destruir o direito, porque seria autocontraditório. Na verdade, seria contraditório. Mas para o comunismo assim, sem sombra de dúvida, o que dá o desejo de entrar nesse sistema é destruição. Entendeu? É destruição. Tá certo? Então o que o comunismo quer fazer para estabelecer a sua sociedade é a destruição. Na história nós temos isso. O nazismo é um exemplo disso. O comunismo na Rússia é um exemplo disso. No Camboja é um exemplo disso. Recentemente agora na Venezuela é um exemplo disso. Tá? Deixa eu ver aqui.
a destruição. Bom, então a gente vai tentar entrar aqui. Vamos comentar rapidamente aqui na parte 71, tá? Recomendo aí novamente Marxismo na Contramão do Bom Senso, um livro fenomenal, tá? Na página 70, antes da página 71, tem aqui uma coisa interessante para vocês. Afinal, na ótica, a ótica, irmãos, é uma visão, tá? Não é uma loja de comprar óculos, tá? A ótica é uma visão, porque muita gente pode pensar em literalizar o texto, tá? Não é isso não. A ótica aqui é uma simbologia, tá? Para representar a forma de Marx ver o mundo, né? Tá bom? Então, afinal, a ótica de Marx e Engels, abre aspas, as leis, a moral, a religião são para eles meros preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocupam outros tantos interesses burgueses. É o que eu falei para vocês. Então, um cachorro que tá passando fome, tá? Tá passando fome. Eu tô fazendo uma simbologia, tá bom? Uma metáfora, ok? Metáfora. Tá passando fome esse cachorro. Aí você chega pra ele, vamos ser socialista? Tá? Aí o cachorro, não, porque o socialismo não serve, não é algo bom. Aí essa pessoa diz assim, você é um burguês, entendeu? Só para você entender a questão aqui. Então qualquer pessoa que se opõe ao socialismo é um burguês, independente se essa pessoa esteja ou não defendendo, esteja ou não no topo da pirâmide da riqueza, independente. Então qualquer pessoa que se opõe como o marxismo clássico é visto como um burguês, tá bom? Como um capitalista, como uma pessoa, né, nesse sentido. Bem, eu não vou poder responder a você algumas coisas não, tá? José, né? Vou deixar para um outro momento, tá bom? Porque eu pretendi aqui fazer essa leitura, né? E eu tô vendo que tá me afastando. Mas você pergunta aqui, quantos aos números de mortes no capitalismo é tão grande quanto... Não. Aí, infelizmente, você está cometendo sua argumentação está cometendo um erro. Você está dizendo que é igual. Capitalismo e comunismo é igual. E não é igual. Não. Dados oficiais não. É porque eu não peguei os livros sobre essa questão aí sua, tá? Não tá aqui por perto também. Senão eu ia mostrar aqui a você os dados oficiais do quanto o comunismo matou. Aí isso cai por terra, entendeu? Tá? Mas vá acompanhando as lives ou os outros vídeos que vai te informar bastante, tá? Esse aí já se encerrou. Não tá aqui não, rapaz. Mas eu vou procurar. A Primeira Guerra Mundial foi travada por nações capitalistas que, na ambição de expandir seu mercado, foram a invasões nos países asiáticos, onde os capitalistas matavam e escravizavam. A distorção do capitalismo. Sim, senão vocês estariam dizendo que a queda não afetou o sistema capitalista. Então, há uma distorção histórica. Agora, o segundo ponto que você está apresentando, existe uma distorção histórica e uma distorção motivacional, tá? Para os acontecimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois nós temos também a Guerra do Vietnã, né? Isso também vai ser objeto de estudo dentro do nosso curso, tá? Mas depois que vamos analisar com calma, para a gente não cometer, porque Marx aqui, ele comete o mesmo erro que ele via no comunismo ou na religião. Por exemplo, o marxismo, o comunismo é um tipo de religião. Você sabia disso? É um tipo de religião. Por isso que ele consegue muitos adeptos. É um tipo de religião. Eu falo isso no meu novo livro que eu estou escrevendo sobre sistema antiteísta. Em breve vou estar aqui divulgando a vocês. Eu estou ainda terminando esse livro, tá bom? Então, os números de mortes são muito maiores no comunismo do que no capitalismo, isso é fato. Comunismo e capitalismo não são iguais. As motivações que são utilizadas para justificar os crimes, né, que o capitalismo faz, tá certo? Em nome do próprio capitalismo, é apresentado isso como uma contra-argumentação, não é visto
corretamente pelos motivos, né, e pelo que estava acontecendo, tá bom? Então, futuramente vamos trabalhar mais sobre isso, tá bom? Porque a gente está analisando essa parte aqui das falhas da teoria marxista. Então, não temos como admitir, em hipótese nenhuma, esse dogmatismo religioso antiteísta, tá? Antirreligioso do marxismo. Não tem como você segurar e sustentar isso, não, tá bom? Eu não vou concluir nem explicar tudo, mas temos aqui a primeira falha. A falha diz assim, na página 51: a primeira falha decorre da própria lógica dialética hegeliana. Anota aí, a primeira falha do sistema do marxismo ocorre na própria lógica da dialética hegeliana. Eu falei algo isso no outro vídeo também. Hegel entendia que o universo, o espírito, abre aspas, tese, fecha aspas, agregaria a si mesmo um fenômeno que lhe seria contrário, abre aspas, antítese, fecha aspas, como modo de assegurar o próprio aperfeiçoamento, pois, depois de entrar em conflito desses dois opostos, brotaria uma conclusão nova melhorada, abre aspas, a síntese, fecha aspas. O espírito evoluía até alcançar o estado do espírito absoluto. Marx valeu-se desse método para concluir que todas as coisas tratariam dentro de si mesma uma contradição que, de modo que do movimento conflituoso entre ambas decorreria um resultado. Percebe-se pela lógica marxista que dentro da história e da sociedade deveria haver sempre um movimento destrutivo cuja atuação necessariamente traria deveria haver sempre um movimento destrutivo, né? E que traria uma consequência melhor. Então aqui, lembre-se que eu falei isso para vocês guardarem a palavra destruição. Destruição é um outro vocabulário, é uma outra palavra-chave para entender Marx, para entender o pensamento de Marx. Então, na destruição que Marx vai impor e exportar para a sua ideia, é que para Marx a destruição ocorre em toda a sociedade, e isso conduz a humanidade a percorrer os seus caminhos históricos, tá bom? Só que ele pensa que essa destruição ela é motivada e ela é uma das bases do capitalismo. E se o capitalismo propaga a destruição, o socialismo também pode propagar a destruição. Só que isso é uma argumentação equivocadamente ilógica de Marx, tá? Na sua dialética. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande em um capitalismo ou em um conservador ou em um libertário defender a reforma. A reforma não é a mesma coisa de destruição. Por quê? A reforma ela vai garantir a herança por causa de que ela é conservada justamente por ter provado ser eficaz para a própria preservação da raça humana. Um exemplo disso, uma instituição, tá? Ela é construída. No Marx, ela deve ser destruída para melhorar, tá? Na visão capitalista, na visão conservadora, uma instituição é construída para bem e benefício da sociedade. Se ela sofrer alguma reformulação, alguma reforma, é porque isso trouxe benefício e se aperfeiçoa no decorrer da história, porque ela conseguiu provar para a sociedade, para a cultura, que aquela instituição, por exemplo, a religião, a escola, a família tradicional, é um exemplo de instituição, que vai chamar de superestrutura do poder, tá? Isso aqui é marxismo, irmão. Se você não tiver por dentro disso aí, nem adianta você entender. Então a gente está tentando fazer você entender o que é marxismo e depois demonstrar as fraquezas, as falhas, as insanidades que o marxismo tem. Então não tem como você sustentar isso, segurar isso, defender isso, entendeu? Então essa teoria de destruição que Marx vai pregar, ela é refutada. Então eu vou terminar aqui essa parte
Depois eu vou me aprofundar mais. Deixa eu marcar aqui. Tá bom? Para depois eu não me perder. Mas a gente vai ver mais coisa. Então, esse livro aqui apresenta cerca de 10 falhas que o comunismo tem, tá? A gente vai ver diversas falhas. A primeira falha foi a falha lógica, tá bom? Mais adiante a gente vai trabalhar mais. Então convido você a novamente se inscrever no nosso canal Refúgio Teológico, a se matricular em um dos nossos cursos, tá certo? Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente, tá? Eu vou terminar aqui essa live e daqui a alguns minutos eu vou tentar fazer a live sobre filosofia, nosso curso de filosofia, tá certo? Onde a gente vai tentar abordar o livro O Mundo de Sofia e outras coisas importantes, tá bom? Até mais.